Eu quero trazer uma palavra, irmãos, aqui que o Espírito do Senhor falou conosco. Livro de Romanos, capítulo 12. Eu quero trazer essa meditação essa noite. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 11 e versículo 12. Essa palavra Deus falou comigo assim de uma forma maravilhosa, né? E me confortou naquele momento de adversidade. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos, onde eu sei que o Senhor também vai falar conosco através dessa palavra. Amém? Romanos capítulo 12, verso de número 11, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, irmãos, acerca dessa palavra, o que veio ao meu coração é que nós precisamos ser fervorosos de espírito. Nós precisamos ser fervorosos no nosso espírito. Ser fervoroso no espírito não é algo que é só momentâneo, ele é constante. Nós precisamos ser constantes. E esses dias atrás eu trouxe uma palavra na igreja, acerca dessa presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é algo que nós precisamos alimentar constantemente, criar o hábito, de alimentarmos essa presença, de termos essa presença constantemente sobre a nossa vida, sobre os nossos altares, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E estar com o espírito fervoroso, aleluia, ele requer uma vida intensa na presença de Deus. Ele requer uma vida constante na presença do Senhor. Nós precisamos ter uma constância, precisamos ser, aleluia, constantemente diária. Essa busca, ela é diária. E Deus falou isso comigo. E Deus falou isso comigo, Glauber, no momento mais difícil que eu estava passando, porque quando vem algo contra a nossa vida, nós procuramos ali ter uma estrutura e segurar, mas para quem é pai e quem é mãe, quando vem algo contra a vida do seu filho, contra a sua casa, aqui quem já viveu isso, ou quem está vivendo isso, vai entender o que eu estou falando. Para você se manter fervoroso, para você se manter ativo, para a sua fé estar num nível mais alto, você precisa ter uma vida, aleluia, no Espírito. É tanto que quando você pega a carta que Paulo escreveu a Gálatas, capítulo 5, verso 16, Paulo vai entrar em um assunto com a igreja falando sobre obras da carne e frutos do Espírito. Só que eu acho muito interessante quando Paulo fala, digo, porém, andai em espírito. Quando Paulo fala andar em espírito, é andar com o Espírito Santo de Deus. Não é andar sobre o nosso próprio espírito, mas é andar segundo o Espírito de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. É viver uma vida intensamente no Espírito. É uma comunhão, é uma meditação, é a palavra, é a oração, é o jejum. Isso é muito interessante, irmão. Nós encerramos um propósito na igreja ontem, ao qual iniciamos um propósito de 7 dias, onde Deus nos visitou em uma palavra, lá em Levítico, capítulo de número 6, verso 13, onde essa palavra é uma palavra direcionada a sacerdote, uma palavra sacerdotal. Quando o Senhor chama Abraão, quando o Senhor chama Moisés, ele ordena que Arão e os demais sacerdotes, eles preparem ali o altar, eles tirem a cinza, eles coloquem lenha nova sobre o altar, porque o fogo daquele altar, ele não pode se apagar. E aquele fogo, eu entendo, que é a presença do Espírito Santo. E é interessante que eles preparavam o altar, e quem enviava o fogo para queimar aquela lenha não eram os sacerdotes, era o próprio Deus. Então, isso é interessante, por quê? Porque ali era uma vida constante. Era constantemente
À noite ela queimava, pela manhã tinha que tirar a cinza e colocar mais uma vez lenha nova. Então era uma vida intensa, era uma vida constantemente no fogo do Espírito Santo. Então nós precisamos sentir isso, nós precisamos ser fervorosos no nosso espírito, independente da situação que nós estamos vivendo. Porque eu sei de algo, irmãos, que Deus ele é suficiente. Deus ele é capaz, ele é poderoso. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu sei que se Deus liberar uma palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, ele muda qualquer situação. Nós não temos sombra de dúvida disso. Eu não tenho dúvida do poder de Deus, do que Deus pode operar, do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Do que Deus pode arrancar lá das drogas, da prostituição, Deus pode arrancar das ruas, Deus pode arrancar lá do monturo e colocar sentado com ele na mesa. Eu não tenho sombra de dúvida disso, do que Deus pode fazer. Agora, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente precisa viver isso. Nós precisamos viver essa vida fervorosa na presença de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos, porque olha o que Paulo vai escrever lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 18, né? Paulo está escrevendo dessa forma. Efésios, capítulo de número 5, se você quiser me acompanhar aí na sua Bíblia. Você pode pegar aí Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 18 em diante, ele vai dizer assim, ó, não se embriagueis com vinho, em que há contenda, né? Ou que leva à libertinagem, na atualização mais nova, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, buscai a presença do Espírito Santo do Senhor. É interessante, irmãos, e eu me lembro, né, da passagem que está lá em Atos, capítulo 3, né, quando Pedro e João estavam subindo a hora da oração, a nona, para entregar a sua oração, buscar ao Senhor. Eu acredito, Glauber, eu acredito nisso, que Pedro e João estavam subindo cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos os dias, na porta daquele templo chamado Formosa, era colocado um homem que era coxo desde nascença. E Pedro e João estão subindo até o templo para orar, para buscar a presença de Deus, para se encher do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele coxo estende a mão para pedir uma esmola. E Pedro e João olham para ele com os olhos fitos e diz, olha para nós. Quando ele olha, Pedro e João diz assim, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, aconteceu na mesma hora, não foi daqui a 5 minutos, não foi com 1 hora depois, foi na mesma hora. Aquele homem se levantou e a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Ou seja, nós só conseguimos oferecer aquilo que nós temos. Se nós temos a presença de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestar na vida de outras pessoas. Aleluia! Se nós estamos cheios, se o nosso espírito está fervoroso na presença de Deus, isso vai alcançar a vida de outras pessoas também. Pedro e João estavam vivendo isso, aleluia, ali na porta daquele templo. E se você continuar o texto, a Bíblia vai dizer o quê? E depois desse ato, desse acontecimento, eles foram presos e foram interrogados acerca desse milagre. Como que tinha acontecido esse milagre? Em nome de quem foi que eles fizeram esse milagre? Pedro toma a palavra cheio de autoridade e Pedro vai revelar que aquele ato aconteceu no nome daqueles que eles crucificaram, Jesus Cristo de Nazaré. Eles foram interrogados, foram ali pressionados para não pregarem mais, para não falarem mais no nome de Jesus. Eu acho lindo isso aqui, porque o Espírito Santo ele nos dá ousadia, aleluia, para falarmos daquilo que nós temos certeza. E se eles estavam com o Espírito Santo, eles tinham certeza daquilo que eles estavam fazendo e falando. É tanto que Pedro e João vão dizer, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e
testemunhamos. Aleluia. Vai se levantar até Gamaliel, então. E o que Gamaliel vai falar? Gamaliel vai dizer, rapaz, deixa esses homens, porque se essa obra não for de Deus, ela vai parar. Mas se for de Deus, vocês não têm como fazer ela parar. E é isso, irmãos, que nos impulsiona. Aquilo que Deus prepara para mim e para você, se foi Deus que preparou, a promessa que Deus fez, se Deus fez uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, e a promessa é de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pedro e João estavam fazendo isso. Liberaram eles e disseram, olha, não queremos mais vocês pregando e nem testemunhando sobre esse Cristo. O que é que eles fizeram? A Bíblia diz que eles voltaram para casa, dobraram os joelhos e foram orar. E enquanto eles oravam, o que foi que aconteceu? O Senhor encheu eles do Espírito Santo de Deus novamente. Eu acredito que o espírito deles, aleluia, louvado seja Deus, ficou fervoroso novamente. Por quê? Porque o Senhor estava ali com ele no meio daquela batalha, no meio daquela luta. Então, entenda uma coisa, viver uma vida no espírito, viver intensamente buscando a presença de Deus, você vai entender lá no Salmo de número 27, versículo 4, olha o que o salmista Davi ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo, é viver uma vida com Deus. Davi não está falando aqui sobre problemas, porque nós vamos ter problema, nós vamos ter adversidade. Mas esse é o sentido. Porque no momento que nós estivermos com o Senhor, quando você continua lendo o livro de Salmo 27, verso de número 4 em diante, o que Davi vai dizer? Uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, aprender no seu tempo, porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no oculto do seu pavilhão, no seu tabernáculo. Olha a certeza que Davi tinha. Se nós estamos na presença de Deus, não é que estamos isentos de passar por batalhas ou por lutas, mas sabemos que no momento da adversidade, o Senhor nos esconderá no oculto do seu pavilhão, sobre as suas asas, sobre as suas mãos. Louvado seja Deus, irmão. Presta atenção. A nossa intensidade, a nossa frequência na presença de Deus vai determinar os resultados que vão acontecer, Glauco. Eu entendi isso, irmão. Eu entendi isso dentro de um hospital, quando eu estava lá com meu filho. E é interessante que antes de acontecer o que aconteceu com meu filho, isso aconteceu num sábado, numa quinta-feira eu estava ministrando a palavra do Senhor, na igreja de um pastor amigo meu, e quando eu terminei de ministrar, ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse, pastor, Deus me impulsiona a orar pelo seu filho mais velho. E eu já fiquei preocupado, irmãos. Ali eu disse, amém, pastor, eu creio que é de Deus, eu creio. Vamos orar. E ele segurou nas minhas mãos e começamos a orar. E quanto mais ele orava, mais o Senhor impulsionava ele a repreender o levante, mais o Senhor impulsionava ele a repreender, a dar livramento para o meu filho. E eu tomei posse daquela oração, porque eu sei que Deus estava usando ele. Isso foi na quinta-feira, voltei para casa. Cheguei em casa, chamei meu filho e disse, filho, Deus falou comigo lá na igreja. Deus falou com o papai lá na igreja. E o Senhor orou, pediu para que o servo do Senhor orasse pela sua vida. Cuidado, meu filho. Vigia por onde você anda. Vigia aonde você está. Porque o Senhor, ele é Deus fiel. E nós entendemos que quando nós vivemos em espírito, nada acontece sem que antes Deus não nos avise. E naquela vigilância, meu filho, quer sair para onde você vai? Vai fazer o quê? Que hora vai voltar? E o Senhor disse, fica tranquilo, fica calma teu coração, porque eu sou Deus de livramento. Quando foi no sábado, nós estávamos reunidos para almoçar, e ele chega, e eu disse, filho, senta na mesa, vamos almoçar. É um hábito aqui da nossa família, sentarmos na mesa para almoçar todo mundo junto. Isso é algo que nós cultivamos. E ele, pai, eu estou com uma dor muito forte no estômago, e entrou e deitou-se no meu quarto. E quando eu cheguei, ele estava todo encolhido,
todo encolhido, com muita febre, levamos ele para o hospital, o médico disse que era uma infecção, a infecção estava muito alta, voltamos para casa, cheguei em casa, peguei a minha arma, a minha Bíblia, sentei, fui meditar, no outro dia nós tínhamos um culto de Santa Ceia, eu disse, preciso me preparar, e mais ou menos à meia-noite e meia, quando eu fui me deitar, às 2 horas da manhã, ele se levanta com muita dor. Já fomos para o hospital novamente, chegamos no hospital, fomos encaminhados para o pronto-socorro, chegamos no pronto-socorro, foi detectado que era um apendicite, isso era no domingo, nós ficamos no domingo, nós ficamos na segunda, nós ficamos até na terça-feira, para que o médico pudesse operar ele, e a dor constante. Agora você imagina, nós como pai também sentimos essa dor. Deus me permitiu estar lá dentro do pronto-socorro, só que lá dentro do pronto-socorro teve vidas, Cláudio, que voltaram para a presença de Deus. Teve pessoas que estavam afastadas que voltaram. Às vezes Deus permite nós vivermos uma situação de adversidade, é o que Paulo disse. Às vezes é necessário que eu sofra para que outros alcancem a mesma graça que nós temos alcançado. Mas a nossa confiança estava no Senhor. Na terça-feira, às 10h30 para 11 horas, ele fez a cirurgia ocorreu tudo bem, ele já está em casa, está se recuperando, louvado seja Deus. E sabe o que Deus fez? Deus preparou esse tempo para ele buscar a presença de Deus, para ele se encher, para ele trazer um fervor ao Espírito dele, para ele meditar na palavra. Antes de nós entrarmos aqui no culto, estava sentado, eu cheguei do trabalho, ele estava sentado estudando a palavra. Quando eu cheguei, ele, pai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, nós vamos ter alguns direcionamentos através da palavra. E eu entendi, Deus, que o Senhor trouxe esse fervor ao nosso espírito, através de uma luta, através de uma batalha, através, aleluia, de uma enfermidade. E é interessante, irmãos, isso aqui, porque quando você pega lá no livro de 2 Coríntios, se você quiser abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Louvado seja Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Por isso, não desanimamos. Aleluia. Nós não podemos desanimar de maneira nenhuma na presença de Deus. Não podemos desanimar de maneira nenhuma na presença de Deus. Mas, pastor, como assim? É interessante quando você lê lá em 2 Coríntios 12, né, quando Paulo ora ao Senhor e pede para Deus tirar o espinho da sua carne, e o Senhor diz o quê para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu está fraco, aí que tu está forte, mas quando tu está forte, aí que tu está fraco. E Paulo diz o quê? Que tem prazer nas injúrias, nas perseguições, porque ele sabe que o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua fraqueza. E aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 16, olha o que ele está dizendo aqui. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Embora exteriormente estejamos desgastados, o interior estando sendo renovado dia após dia. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmãos, nós vivemos, né, uma vida com o Senhor, vivemos uma parceria com o Espírito Santo de Deus. Olha o que está escrito aqui no livro, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Olha o que João está dizendo aqui, ó. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Aleluia. Presta atenção, é uma parceria com o Espírito Santo de Deus. No momento de tristeza, ele vai te lembrar que há alegria na presença de Deus. No momento de angústia, ele vai te lembrar, aleluia, que há prazer na presença de Deus, que há promessa sobre a tua vida, que ele não te deixou sozinho nessa caminhada. Louvado seja Deus. Precisamos trazer o fervor ao nosso espírito.
Precisamos ser fervorosos no Espírito todos os dias. Aleluia. Independente do que nós estejamos vivendo. É pela manhã agradecer ao Senhor. É pelo anoitecer agradecer ao Senhor. É dizer o quanto Deus é maravilhoso, é misericordioso. A palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graças ao Senhor. Por tudo dar graças ao Senhor. Porque esta é a boa, perfeita vontade, e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, em tudo nós temos que agradecer ao Senhor. Porque tudo que Deus faz, Glauber, Ele faz perfeito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E nós só conseguimos entender isso se nós vivermos no Espírito. Se nós vivermos no Espírito de Deus. Para entender como que nós vamos passar pelas nossas aflições e angústia. Aleluia. Se você pegar o livro que Paulo escreveu, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, você pegar Efésios, capítulo de número 3, Efésios, capítulo de número 3, Paulo vai falar algo aqui muito interessante, né? No livro de Efésios, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que fica mais interessante para nós lermos. Se você quiser abrir na sua abra, Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso de número 14. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Efésios capítulo 3, verso de número 14. Paulo está dizendo bem assim, ó. Por esta razão, me ponho de joelho, ou por esta causa me ponho de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha a preocupação de Paulo com o espiritual da igreja, com a vida espiritual da igreja de Efésios. E ele continua dizendo o quê? Aleluia. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que estejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder do Espírito Santo de Deus que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso aqui é interessante, irmãos. Eu acho isso aqui muito lindo. Por quê? Porque Paulo está intercedendo pela igreja, para que a igreja também seja sensível ao Espírito Santo de Deus. E porque não ninguém melhor do que Paulo para falar sobre isso. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi mordido por serpente, Paulo foi açoitado dentro das sinagogas. Aleluia. E Paulo permaneceu o quê? Firme na presença de Deus. Porque Paulo sabia daquilo que esperava ele. É tanto quando você pega Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer o quê? Que nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada vai nos separar do amor de Deus. Por essa certeza, irmãos, de vivermos uma vida no Espírito do Senhor. Então, preste atenção, essa noite eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo de Deus é seu amigo. O Espírito Santo de Deus está com você. Em todos os momentos que você está passando, ele está contigo, seja na alegria, seja na tristeza, seja nas tuas angústias, seja nas tuas aflições, o Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus falou, eu preciso ir para que ele venha. Aleluia. Eu preciso voltar ao Pai para que o Consolador venha. E ele permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco aqui.
Ele está nos nossos momentos mais difíceis. Quando nós clamamos, ele nos responde. Quando nós adoramos, quando nós buscamos, ele nos responde. Porque ele é fiel e verdadeiro. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio. Então eu quero deixar essa palavra profética para a sua vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está contigo. O teu espírito vai ser encharcado. Você vai ter um espírito fervoroso na presença de Deus. Aleluia. O Senhor vai nos ensinar, aleluia, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia.